Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à primeira palestra do nosso novo ciclo. A nossa palestra de hoje ela é sobre eletroencefalograma na terapia intensiva, com a doutora Daisy. A doutora Daisy ela é formada na PUC, ela é formada em medicina veterinária pela PUC do Paraná. Ela é mestre em ciências da saúde pela PUC, com ênfase em neurologia veterinária. Em 2017, ela ganhou um prêmio de primeiro lugar como professora orientadora nos trabalhos apresentados pela iniciação científica da PUC, doutora em ciências da saúde da PUC, com ênfase em neurologia veterinária, e é responsável pelo setor de neurologia do Hospital Veterinário CIEV, em Curitiba. Agora a gente está só aguardando a palestrante para iniciar. Estava mutada. Boa noite, doutora. Consegue me ouvir? Consigo. Menina, eu fiquei esperando. Falei, ué, esse pessoal... tá bom. Daí eu fui fazer outras coisas. Daí até passou o tempo. Daí minha filha que falou, mãe, você não tinha palestra? Problemas técnicos. Opa! Não tem problema. Daí eu vi que, não atrasei tanto. Eles mandaram agora. Não, tranquilo. Está tudo certo. Então, eu vou te dar a palavra para iniciar a palestra. Tudo bem? Até porque eu não tô... tem gente já aí que vai já está ao vivo. Já entrou para... Uhum. já está ao vivo? Então tá bom. Então tá Ótimo. certo. Então. Que bom Boa que deu palestra. tudo certo. Então tá. Obrigada. Pessoal, boa noite. Eu não vejo ninguém, acho tão estranho, por isso que eu queria fazer presencial essa palestra, né? Deu alguns problemas aí, mas a gente conseguiu fazer. Então, hoje eu vou falar... Nossa, eu vou falar de uma coisa que eu estou apaixonada, que é eletroencefalograma. Espero que vocês aproveitem bastante, que eu consiga passar o que é esse exame para vocês. Antes de falar diretamente, né, da parte que é do intensivismo, da emergência, que eu vou apresentar os casos clínicos, eu tenho que explicar também para vocês o que é, né, o eletro. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui a tela. Bem, eu vou começar aqui. Se não tiver apresentação aí para vocês, alguém dá um grito, por favor, que eu não consigo ver nada. Pronto. Então, bem, primeiro, deixa eu agradecer até o convite, porque eu vou falar de algo que eu estou apaixonada, né? E então, espero que aproveitem bastante, tá? Então, eu vou falar sobre o eletroencefalograma, mas no uso clínico e, principalmente, né, para vocês que trabalham com intensivismo e emergência, eu vou falar também o uso em leito, né, de pacientes críticos. Tudo isso que eu vou mostrar para vocês hoje dá para vocês extrapolarem, fazerem várias perguntas, a gente trocar uma ideia bem legal sobre esse exame, que ele tem muita mistificação, muita gente não usa, né? Não tem, então, tem várias discussões que rodam mundialmente. E aqui na América Latina, Argentina, Chile, eles já usam de rotina também, tá? Então, vamos lá. Bem, por que eu vou pedir esse exame? Né? Eu tenho ressonância, tá? Você tem ressonância, mas você não faz um estudo neurofisiológico do encéfalo, você faz um estudo de neuroimagem. Você tem o líquor, você faz o estudo biológico. O neurofisiológico você só consegue com esse exame, só consegue
saber se o cérebro está funcionando adequadamente com esse exame, tá? Porque nem sempre uma ressonância vai te dizer como é que está essa parte funcional. Então, aí você vai analisar o quê? A função cerebral. O cérebro está funcionando? Beleza. Como que ele está funcionando? Como que está como é que está cada região? Se você consegue, dependendo de como você posiciona os eletrodos, que eu vou mostrar para vocês conseguem dizer, puxa, a área mais frontal ali não está funcionando muito bem, porém a região occipital está melhor. Ah, não, eu tenho uma lesão importante na região central. Então você consegue, inclusive, ter uma ideia de onde está o problema. E que muitas vezes, né, nesse tempo que a gente está fazendo mais de um ano de eletro, né, de experiência clínica, vamos dizer assim, realmente sim, bate as imagens com o que a gente vê nos traçados, tá? E isso já é descrito em literatura e eu consegui, né, nesse um ano e pouquinho que a gente está fazendo exame, a gente conseguiu constatar isso. Você consegue ver as funções das ondas, né? Então, as ondas cerebrais, como é que elas estão, a frequência, né? Em hertz, a frequência em hertz, que eu vou mostrar um gráfico depois para vocês, é a gente saber o quanto está, quão rápido está essas ondas, se elas estão lentas ou se elas estão rápidas. E a amplitude, são essas duas coisas que a gente tem que medir. Amplitude de onda, que é o tamanho da onda em volts, e a frequência da onda. Tá? Então, são essas duas coisas que a gente tem que mensurar e observar nas regiões, em todo o traçado. Então, só para vocês entenderem os tipos de onda. Tá? As ondas gama, ou beta 2, que é o que registra o aparelho, são ondas muito rápidas, tá? E o que a gente tem observado, diferentemente, muitas vezes, do eletro de pessoas, né, humanas, os cães apresentam bastante quando eles estão dormindo. Então, o gama, tá? E a delta, que é no soninho, tá? Por isso que vocês podem ver aqui, atividade, alta atividade, né, tá aqui a onda gama, mas para eles a gente observa também, tá? E a onda delta, que a onda delta é aquele paciente que está dormindo, que é normal a gente observar. Tá? O que a gente não observa durante o exame, porque normalmente os pacientes estão dormindo, a gente tem que sedar ele um pouco, senão ele não vai deixar colar eletrodo nenhum, tá? É a alfa, a beta, tá? Em alguns momentos a gente observa a onda teta, mas isso vai depender de como é que está o sono desse paciente, então tem que observar bastante isso, tá? Então, esses são as frequências de ondas. Quanto mais baixa a frequência, né, mais nós estamos próximos do delta. Quanto mais alto, nós estamos mais próximos do gama. Tá? E a preparação do paciente? Isso é importante, a gente tem em mente que tem que ter uma preparação, não é simplesmente colocar ali. Isso pensando em paciente acordado, que não permita colocar eletrodos, porque se a gente vai fazer a beira-leito para decidir até qual conduta conduzir, porque o paciente está em coma ou em grandes crises convulsivas, né, então isso não precisa sedar. Mas em alguns pacientes a gente precisa, mesmo aqueles que estão internados, mesmo aqueles que estão críticos, às vezes a gente não consegue, apesar de eles estarem críticos, eles ainda têm uma reclusa, eles têm que fazer uma pequena sedação para pelo menos conseguir colocar os eletrodos. Então, a sedação específica, né? Então, nós temos algumas medicações que a gente não pode usar de jeito nenhum e algumas medicações que a gente pode. Por exemplo, a benzodiazepínico altera muito o traçado, não é recomendado, mas se o paciente está em infusão de um benzodiazepínico, um midazolam, eu não posso fazer? Não é essa a questão. Você não consegue dar fazer um traçado de diagnóstico, mas você consegue fazer um traçado de prognóstico, tá? Que são coisas diferentes. Então, se você quer fazer um diagnóstico, é bom que você não esteja usando o benzodiazepínico, mas você precisa fazer um prognóstico. Puxa, eu posso desmamar, né? Esse midazolam, ele está convulsionando. Será que está na hora de eu desmamar? Está na hora de eu começar a retirar? Aí sim, daí esse exame é válido. Tá? Então, tem essa diferença. Que mais que a gente não pode fazer para diagnóstico? Tá? Ketamina também altera bastante. Tá? Então, principalmente alguns opioides, tá? Por exemplo, o fentanil, também a gente não pode usar. Então, algumas medicações que a gente não usa porque faz alteração de traçado. Existem dois tipos de eletrodo, existe o eletrodo do tipo agulha e do tipo disco. O disco é o que usam na medicina.
Já usei para alguns pacientes, uso para alguns pacientes em leito mesmo, porque, por exemplo, se eu estou com um paciente muito crítico, não posso ficar furando ele com agulha, mesmo que seja uma agulha fininha, uma agulha pequena, então eu acabo usando o eletrodo. Ou se não tem, né, problema nenhum, ou aquele paciente também que faz eletroencefalograma seriado, faz 3 dias seguidos, eu também prefiro usar daí o disco, para não ficar furando ele também. São 11 agulhas, tá, na cabecinha, então a gente depende. Então tem esses 2 tipos. A diferença da leitura, o de agulha é muito mais limpa a leitura, eu uso esse termo, né? E o de disco fica uma leitura mais suja. Tem que usar algumas ferramentas para conseguir fazer uma leitura mais fidedigna. Acho que eu vou ter uns exemplos aqui para mostrar para vocês. Para fazer o de disco, a gente tem que fazer a tricotomia, então tem que tirar o pelinho da cabeça. Para alguns pacientes, às vezes, a gente precisa tirar o pelinho da cabeça para pôr a agulha, senão você não consegue ver, porque às vezes, quando o cachorro, por exemplo, é preto e peludo, você não vai conseguir colocar ali e ver exatamente onde é que você está colocando. Lugar calmo e silencioso. Bem, isso é quase que impossível dentro de um internamento, né? Só que às vezes, se você conseguir ir para um lugar mais tranquilo possível, melhor, tá? Eu entendo que às vezes a gente não consegue, muitas pessoas, mas tentar buscar um lugar mais calmo e silencioso para, né, não ter interferência de som e tudo. Apesar que, se o paciente está em coma e você está fazendo o exame e vai tendo barulhos, a gente consegue até ver a percepção dele, a resposta dele cerebral para aqueles estímulos que estão acontecendo ao redor. Tá? Então, a gente consegue até ver isso. Bem, isso daqui é para o paciente que não está internado, né? Nem o paciente então, exames de sangue, exame do coração prévios por causa da sedação. Então, essa é uma preparação para meio diagnóstico, tá? Estímulos sonoros e visuais. Esses são importantes, independente se você quer fazer diagnóstico ou prognóstico, para saber se o paciente está respondendo ao ambiente. Né? Está respondendo ou se está aumentando a quantidade de crises convulsivas, tanto um quanto o outro. Tem pacientes que a gente faz um estímulo sonoro, na verdade, diminui, eles ficam mais tranquilos, alguns estimulam mais, então é importante fazer esses 2 tipos de estímulo também. E a leitura, né? Se for uma leitura, um exame só, se não for seriado, não for de controle, né, que a gente faz em leito, às vezes de 6 horas para ver como é que está a parte de crise convulsiva, a leitura vai de 20 a 40 minutos aproximadamente. Paciente que eu preciso sedar, né, e não pode ser mantido muito tempo sedado, então a gente põe lá 20 minutos, é o suficiente para fazer uma leitura. Então, para que a gente usa? Quais que são as indicações? Quando que eu vou fazer? Né? Então, pacientes que estão internados é um bom exame para aquele paciente crítico que não pode ir fazer uma ressonância, não pode ir fazer uma tomografia, mas a gente precisa tomar alguma decisão com aquele paciente. Alguma coisa precisa ser feita por ele. Não pode deixar ele simplesmente ali, a gente pensando, né? Puxa, será que ele tem isso? Será que tem aquilo? Vamos manter ele em coma, daí tem que... Vamos, né, para poder agilizar o prognóstico desse paciente e dar uma direção, porque às vezes eu consigo, às vezes não, né? Nós conseguimos definir, por exemplo, puxa, tem uma lesão muito importante e essa lesão está localizada. Há uma grande chance de ser algo estrutural, tipo um tumor, tipo um AVC. Mas eu não consigo diferenciar, mas eu consigo dizer que tem uma lesão ali. Uma lesão ali, fazendo sofrimento tecidual, e é isso que eu consigo dar de informação. E o resto do cérebro? Eu posso dizer se o resto do cérebro que não tem essa possível lesão, como é que ele está? Puxa, então o que a gente vai fazer daqui? Sei lá, o paciente fez o exame, ficou mais 3 dias internado, não apresentou muita melhora clínica, ainda não pode ir para a ressonância. Podemos, inclusive, repetir o exame para ver se aquilo continua daquele jeito, ou se aquilo está regredindo, ou se aquilo está aumentando, para poder fazer um prognóstico melhor. Como eu falei, né? Exame leito. Então, tem alguns exemplos de exame leito: paciente em coma, paciente em crise para determinar desmame, ou paciente em crise que você está tirando o desmame e ele não está acordando, por exemplo. Tá? Então, esses pacientes são interessantes. Teve um paciente que eu vou mostrar de exemplo também,
que teve um traumatismo craniano, e ele não acordava, e daí a gente fez o eletro, estava bem ativo, então tinha um prognóstico bom. Crises convulsivas, claro, isso não só para paciente em leito, né, mas paciente que chega com crise convulsiva hoje em dia, eu peço eletro, tá? Porque eu já fui surpreendida por pacientes jovens com crises convulsivas, exames de sangue tudo igual, a peça, puxa, tá tudo certo, né? O paciente epilético, só que tá difícil de controlar. Faz o eletro e descobre que realmente ele tem crises convulsivas tão confusas, vamos dizer assim, que precisa de mais algumas investigações. Principalmente, eles pensam, mas não poderia ter feito já algum outro exame antes, mas principalmente para aquele paciente que às vezes não tem muito recurso para pagar um exame de imagem, porque não é um exame caro, né? Esse exame é um exame, ele acaba encarecendo pouco, porque tem a sedação, mas perto de uma ressonância, ele é menos da metade do preço. Então, às vezes, é o que a pessoa consegue pagar para ter uma resposta de prognóstico. É isso que a pessoa às vezes quer saber o que fazer, né? O que ela vai fazer depois disso, qual que é o prognóstico. Inclusive, eu posso até falar, não, você vai ter que fazer uma ressonância, mas pelo menos, assim, a gente tentou fazer algo antes disso. A gente já vai cuidando do paciente antes de ir para um exame, que às vezes não tem condição de bancar também, né? Alterações de comportamento, isso eu tenho visto bastante, tem me ajudado bastante para alguns pacientes que têm alterações de comportamento muito bizarras, muito diferentes. Não é aquele paciente que tem ansiedade de separação, não são esses. São aqueles pacientes que os próprios psiquiatras me encaminham. Olha, dentro da psiquiatria não estou vendo nada característico. Eu vou lá e faço eletro, o paciente normalmente tem descarga elétrica bizarra, numa região do cérebro, depois na outra região do cérebro, e isso vai alterando o comportamento dele, a gente consegue fazer um manejo medicamentoso melhor. A gente consegue fazer a avaliação da integridade cerebral e do funcionamento, se tem alguma região desligada ou muito ativa, então a gente consegue ver isso. Resolução para prognóstico, como eu falei, né? Definir ele vai acordar, não vai acordar, se está acordando, como que ele está acordando. Tá? Teve um paciente que a gente estava bem na dúvida, ele acordava, mas ele acordava, parecia que estava convulsionando, daí a gente tinha que sedar de novo, e daí, na verdade, ele não estava convulsionando, mas a atividade cerebral dele, quando ele acordava, era tão intensa que ele se batia, ele gritava, então, e não tinha medicação que segurasse aquele quadro clínico dele ali. Então, são coisas que a gente consegue ter uma resolução. Definição de morte encefálica, tá? Então, isso a gente não usa muito, porque nossos pacientes não chegam, a gente não ficam, né? Poucos os lugares que fazem ventilação mecânica, mas se o paciente está com ventilação mecânica, coração batendo e respirando, você pensa, puxa, então, ok, vamos ver se o cérebro está ainda funcional ou não, porque está sendo mantido, né? Pode ser que ele não esteja mais funcional. Avaliação de sono, para saber como é que é o sono, aqueles cachorros que se batem durante o sono, não tem o sono tranquilo, também a gente pode fazer uma avaliação. Lembrar uma outra conversa, uma outra palestra, na qual a gente tem que falar sobre sono, que o sono deles é diferente do nosso, que é diferente do gato, que é diferente de todo, cada espécie tem seu sono. Então, a gente não tem como fazer o padrão igual. Então, avaliar conforme é o sono do paciente. E traçar possíveis diagnósticos. A gente consegue... O diagnóstico que a gente consegue fazer com o eletro, assim, opa, é isso, é a epilepsia idiopática. Porque daí ela aparece um traçado de um paciente ok, tá tudo funcionando, e de repente aparecem algumas crises, tá? Então, esse é um dos principais que a gente consegue bater ali, né? Como epilepsia idiopática. E o restante, né, as outras alterações que a gente vê, a gente consegue triar possíveis diagnósticos, mas ajuda muito, muito, muito. Principalmente aqueles com alteração de comportamento, porque a partir do traçado, eu consigo definir e falar assim, puxa, ele tem um traçado, tá uma bagunça. Vamos entrar com as medicações para regularizar, para reestruturar, para fazer esse cérebro funcionar melhor. Tem a montagem, tá? Vamos lá. Essa é a montagem que eu uso. Isso aqui eu retirei... não coloquei, acabou não vindo a fonte aqui, perdão, posso passar depois. Esse aqui é de um artigo da professora de Londrina,
que ela fez, né? A colocação de eletrodos, alguns exemplos. Eu me inspirei bastante nesse artigo para fazer a montagem de eletrodos. Hoje em dia, o que eu faço? Coloco direito, esquerdo, sempre frontal na frente, tá? Que é esses dois pretinhos aqui. Então, nós temos aqui nesse paciente, o que eu tinha feito de montagem? O frontal, occipital, central, o A1 e o A2, que são auriculares, e os últimos, que é o referência e o testa. O que mais que eu tenho aqui, que eu chamo de temporal, tá? Que fica entre o occipital e o frontal. Então, é sempre direita e esquerda, frontal, temporal, occipital, o central é um só. Esses 4 aqui, testa, ref, A1 e A2, eles são como se fosse fio terra, vamos dizer assim. Assim que eu coloco eles, eles conseguem estabilizar os demais eletrodos. Então, eles funcionam mais para dar um equilíbrio na hora e os eletrodos fazerem a leitura correta, tá? Essa colocação de eletrodos é a que mais tem sido discutida. Então, eu uso essa leitura, tá? Hoje em dia, essa aqui é uma foto mais antiga, eu uso também a região ali das têmporas, tá? Mais como região óssea do que como região... seria mais na região ali do parietal mesmo, tá? Esse aqui é um vídeo só para vocês verem funcionando. Deixa eu ligar aqui. Então, o paciente está sedado, está sendo monitorado aqui atrás, tá? Isso daqui é uma caixinha de som que a gente usa daí... hoje em dia eu não estou usando mais o artifício do celular, junto com o programa. A gente está usando direto do programa para a caixinha de som, para fazer o estímulo, e aqui o estímulo luminoso. Detalhes, tem a borracha aqui para impedir que o paciente fique direto na mesa, se for uma mesa de metal, principalmente, que às vezes pode dar interferência. Algumas coisas podem dar interferência, então a gente tem que cuidar. Mesa de metal, aparelhos elétricos que encostam. Então, esses fios aqui, né, do eletrocardiograma também não podem estar perto dos eletrodos. Tem todos esses cuidados que a gente tem que cuidar. Aí a borracha também serve, né, para a gente cuidar para os fios passarem da maneira adequada, que não terem problema nenhum. Então, o paciente fica deitadinho nessa posição, tá? E enquanto isso, a gente vai fazendo a leitura, vocês conseguem ver do lado, né? O aparelho vai fazendo a leitura enquanto o paciente está ali deitado de posição external, tá? Ok. Eita, que não vai. Aí. Esse daqui é um traçado de um paciente saudável, tá? Ela foi fazer... Ela tinha tido um AVC fazia mais de um ano e ela queria saber se estava tudo bem com o cérebro, se tinha ficado alguma sequela, se tinha alguma lesão, como é que tá. Esse é um traçado bom, tá? Nós temos bastante ondas gamas aqui, uma amplitude de onda boa também. Só que esse traçado é um traçado mais simples que eu tenho, tá? Que daí é das regiões cerebrais, em separado, tá? E só tem 5 regiões, que você contando com a central, né? 5 regiões aqui nesse traçado, é um bom traçado. E aqui é quando eu faço a combinação, combino tanto o lado direito com o esquerdo, com todas as outras possibilidades. Eu fazendo a combinação, ele mantém um traçado muito bom, tá? Que é um traçado com amplitude de ondas boas, médias, com frequência boa também, e constante. Tá? Então, ele se mantém assim, constante, do começo ao fim do exame. Isso é importante. Não adianta se eu mostrar isso, só esse quadro, né? Esses alguns segundos, eles são 8 segundos que tem nesse quadro, para uma pessoa e falar assim, ó, tá bom, não tá bom. Só esses 8 segundos não me dizem nada, né? Mas o que eu só queria mostrar para vocês um exemplo. Esse é um exemplo de um bom traçado, se assim se mantém constante. Então, vamos começar com os casos clínicos, para vocês até entenderem melhor. Tinha que primeiro dar uma introdução, para você ver como faz, para que serve, onde vai, né? Essa é uma paciente que tem crise convulsiva muito bem controlada e a gente queria ver a possibilidade de tirar as medicações. Isso é interessante, porque ele é um paciente que, opa, tá tanto tempo, né? Será que a gente tira, será que a gente não tira? Mede lá a dosagem de gardenal, mas está mais de um ano, vamos ver, vamos fazer. Né? Eu estou super disposto a realmente pensar em tirar a medicação. Mas, contudo, entretanto, vocês veem que tem uma alteração aqui importante. Nós temos uma crise, né? A gente chama de traçado epileptiforme. Então, a paciente ainda tem traçado epileptiforme, aborta a missão, retirar a medicação.
Aqui separado, aqui a gente vê todo mundo junto, e aqui separadinho. E o mais interessante, ela tem o traçado ecliptiforme bem região central. E da região central, voltando, né, ela vai e espalha por restante. Conversa com todo mundo, fala, vamos todos despolarizar nesse momento. Tá? Então, vindo bem da região central ali. Yoshi, ia tirar esse caso, mas vamos falar. O Yoshi esse é bem mais clínico do que de emergência, né? Foge um pouquinho do que você, mas acho que talvez seja interessante. Ele era um Golden, ele tinha alterações de comportamento de maneira intermitente, quer dizer, vinha, voltava, ainda voltava. Como é que eram essas alterações? Ele tremia os olhos e ele dormia sentado, de olho aberto. Eu não sei se eu tenho vídeo dele aqui, mas ele desligava por alguns segundos e opa, voltava. Daí pensava assim, puxa, não pode ser um tipo de crise convulsiva, uma crise de ausência, junto com síndrome de olhos, uma crise focal parcial. Ele é só um paciente novo, né? Ele é um Golden, tem 8 meses, né? Vamos lá, vamos fazer. O que que... tem o vídeo dele, sim. Ai, que bom. Então, ele ficava tremendinho, piscandinho... deixa eu só... Não sei se vocês vão conseguir perceber no vídeo que ela chama, não sei se vocês conseguem escutar, ó, esse tremor de olhos ali. Olha, ele desliga, ele desliga e depois vai, opa, pronto, acordei, agora você pode falar comigo. Ele vai e volta. Vai aqui, tá tremendinho o olho, ela vai tentar falar com ele, mas ele não tá nem aí. Vamos ver até o final. Vou dar mais desligado. Parece que dorme a situação. Mas não vi nada no vídeo. É tudo tão sutil. Esse paciente, ele estava internado. Deixa eu dar pausa aqui. E o relato foi: ele desliga e a gente fala com ele, ele não atende. Parece que ele está em outro planeta. Ele vai para Nárnia, parece que ele está viajando. Então, essa é a descrição que ele tem de olhos. Só. Uma coisa extremamente que não estou vendo nada. Foi feito o eletro dele com ele dormindo e a gente viu uma amplitude de onda muito maior quando a gente tinha a atividade beta. A atividade beta 2, né? É aquela gama que eu falei para vocês. Para eles é muito comum, mas nele tinha demais, tá? O que é essa atividade? Essa atividade é o paciente que está alerta, né? Ele alerta naquela vigília, ele pode estar até dormindo. Mas como ele é um animal que caça, que vive na floresta, vamos dizer assim, né? Não é ele tem aquele instinto ainda de ficar acordado, de cuidar da casa, tem um barulhinho, o cachorro é o primeiro que vai ver, né? Então, a grande maioria. Ele tem essa atividade beta, mas o dele estava muito aumentada, tá? E ele tinha... não tem o traçado dele. Não, perdão, não vou ter o traçado dele. Deixa eu voltar aqui. E o traçado dele era um traçado muito característico daquele paciente com narcolepsia, que dorme e depois acorda. Mas no caso dele, ele dormia sentado, ele não dormia, ele só desligava, tá? O tratamento dele, a gente entrou com ansiolítico por alguns meses e ele já melhorou. Ajudou muito nesse caso no quê? A gente saber se ele tinha crise convulsiva ou se ele não tinha crise convulsiva. Então, esse paciente que não tinha crise convulsiva e a tutora estava extremamente preocupada com esse liga e desliga que ele tinha. Hoje em dia ele está tranquilo. Esse caso já é um caso mais de emergência, né? Que chama mais seria mais para vocês mesmo. A Kira, essa mocinha bonita, ela era uma senhora, tinha sinais neurológicos progressivos, é um exemplo de que os tutores não tinham muito como arcar com exames de imagem, tá? E a gente optou por fazer o eletro da primeira vez para tentar descobrir o que estava acontecendo, com sinais neurológicos progressivos. O que eu encontrei aqui dessa paciente? Tá? Então, a gente tem os 2 traçados dela, todo mundo junto, que nem eu falei para vocês, e aqui em separado. Tá? O que eu vejo quando eu vejo separado? Ela tem um bom traçado eletroencefalográfico na região hospital, na O1, F3, F4 e CZ. A O2
eu vi que tinha um traçado totalmente diferente. Acho que vocês conseguem ver, além das crises, né? Ele tinha um traçado totalmente diferente. Tanto a amplitude de onda quanto a frequência era diferente do restante. Opa, nós temos algo focal aqui. Nós temos algo muito localizado. E assim permaneceu. Tá? Só ele que desencadeava a crise, né? E não, ele desencadeava, e aqui a gente pensa, nossa, mas ele está passando para todo mundo aqui. Se a gente abre o exame, não. Ele ficava nele, né? Só quando fazia as combinações. Mas os outros traçados permaneciam da mesma maneira. Então, a gente tinha uma coisa muito focal, muito localizada, uma grande chance de ter realmente uma neoplasia. Foi posto isso para a tutora, fizemos o tratamento clínico, só conservativo, né? Aqueles paliativos, né? Os cuidados paliativos para ela, o que ela podia fazer. E ok, ela foi para casa, ficou bem com as medicações por um bom tempo. Deixa eu só ver essa foi de maio de 2021. Então, foi de maio. Esse é o mapa dela. O que esse mapa eu vejo? Bem, tá todo mundo com as ondas tranquilas e nós temos uma região, que é a região que a gente tinha visto aqui, lá do direito, O2 é Hospital Direito. Tá? Então, o que nós vemos aqui, realmente é isso, nós temos algo focal ali. Beleza. Aí, ela evoluiu para crise de difícil controle e ela estava sendo mantida sedada. Aqui a gente até vê qual que é a posição dela, ela já está com a carinha aqui para perto da, né, no cantinho aqui da gaiola, coisa que ela não estava antes. Então, aqui ela estava sedada, não dava para tirar. Tirou ela da sedação, ela convulsionava. E esse era o traçado dela. Qual que é a diferença desse traçado dela para o outro? Bem, aqui a gente vê que está todo mundo desligado, com bastante ondas de espículas, que a gente fala. E o que está acontecendo? Ondas de espícula, que são as ondas de amplitude muito alta, que podem estar querendo desencadear a crise convulsiva, aí depois desliga tudo. E assim ia mantendo o traçado dela, tá? Então, ela tinha crises muito intensas, aí desligava. Daí ficava tudo desligado. É quando eu tentava retirar a medicação para ver se religava, se ela conseguia reestruturar, se ela conseguia acordar, aí começava todas as crises tudo de novo, tá? Isso deu, em julho, então deu 2 meses, tá? Aí aqui, olha a diferença do mapa, né? A gente vê uma diferença, né? Não tem nem o que dizer. Aqui a gente tem uma diferença muito grande comparativamente com a outra. Nós temos áreas ativadas que não estavam antes, mas ativadas no sentido amplitudes muito mais altas e toda descoordenada em qualquer tipo de frequência. Não tem uma frequência assim predominante que a gente vê. Não, tá todo mundo ligado ao mesmo tempo, tá? Então, essa paciente, a gente não conseguia acordar. Quando ela parava de convulsionar, tudo desligava, né? Que é esse traçado que a gente vê aqui, tá tudo desligado. Ameaçava acordar, começava a disparar, tá? Aí, aqui, a gente conseguiu dar um prognóstico para o tutor. Não conseguimos acordar. No eletro, a gente vê que não tem essa possibilidade. Ou convulsiona, ou zero. Estava uma coisa ou outra, não tinha meio termo. Aí, essa aqui, a tutora acabou decidindo pela eutanásia mesmo, até pela evolução, né, em 2 meses do quadro dela. O Rex é ótimo. O Rex, ele foi atropelado por um caminhão, literalmente, por um caminhão. Chegou para nós muito mal, né? Ele já tinha sido cuidado em outra clínica, porque é da região metropolitana, então foi feito todo o suporte inicial. Acho que ele ficou internado na clínica da região metropolitana uns 3 dias, daí conseguiram encaminhar ele, estabilizava um pouquinho e conseguiram encaminhar. Chegando para a gente, ele estava em estupor, não posso dizer que ele estava em coma, mas ele estava em estupor, totalmente desenganado. Ele tinha uma fratura de mandíbula, não tinha fratura de crânio, tinha fratura só de mandíbula. Aí a gente precisava fazer a avaliação da condição fisiológica, né? Vai acordar? Qual que é a ideia desse paciente? Vocês veem aqui a fotinha dele, está fazendo fisioterapia, gente. Aqui ele está mexendo, ele está piscando, mexendo o olhinho. Que ele já estava com a cabeça raspada. Ele tinha uma manifestação ali. Então, isso aqui já foi depois do exame, tá?
Então, a gente precisava saber, né? Vai andar, não vai andar, vai andar não, né? Desculpa, vai acordar, tem chance, né? Esse cérebro tem alguma chance de funcionar, não tem. Aí foi feito o eletro dele. O eletro dele, gente, se você olhar assim, gente, olha só que bonito esse traçado. Tem ondas, né? Com atividade interessante. Às vezes, estava aqui, né? Deixa eu ver se essa é da mesma data. Uhum. Então, tem ondas aqui, e aqui você pode falar, mas tem umas ondas de crise. Sim, ele tinha crise convulsiva, mas eu olhava as ondas e falei, gente, mas essas ondas estão funcionando, esse cérebro está funcionando, não tem nada reto, parado, ele só tem crise convulsiva. Mas o restante, nós temos um cérebro funcional. Foi a decisão, tipo, vamos mantê-lo, vamos falar isso para a tutora, ele vai ficar bom, ele vai acordar. Aqui, o que eu vejo? Muita onda delta, né? Então, mas ele estava em sonolência, mas com amplitudes boas de atividade, tá? Então, isso é o normal. O normal é o quê? É uma bem ativa, no máximo delta e beta. O resto tem que estar. Se tiver aquela bagunça que nem estava da Kira, daí, opa, é um pouquinho diferente. Não pode estar uma bagunça. Esse paciente aqui, eu ter colocado o videozinho dele, acabei não colocando, ele foi embora andando. Tá? Ele ficou 15 dias internado, foi embora andando. Certo? Então, é um paciente que você olhou, eu bati o olho e falei, não, ele tem enorme chance. Se for pelo cérebro, ele sai daqui andando. Agora, se a gente vê depois, né, que ele acordar, que ele tem mais alguma outra disfunção motora, uma lesão de coluna, uma fratura, ou qualquer outra complicação, aí era outra coisa. Mas pelo cérebro estava tudo lindo, ele ia recuperar. A Filomena é aquele caso que te pega, pensa, aí, ó, crise convulsiva grave, difícil tratamento, mas parece mais o quê? Parece uma paciente epilética, que foi resgatada e está difícil controlar porque tem muitas crises. O exame neurológico dela estava normal, ela só tinha as crises, ela não tinha mais nada. E aí, tá, vamos fazer, né, o eletro. E ela tinha alteração de comportamento, que era o que? Ela era extremamente agitada, bem, nossa senhora, bem doidinha. Então, a gente fez. E olha que coisa. Estão vendo a bagunça? Então, nós tínhamos aquilo que eu falei, né, de grandes espículas e para tudo, e de novo grandes e para. Só que ela também tinha momentos de funcionamento, né? Então, estava funcionando, de repente dava uma bagunça, fazia as crises convulsivas. Então, o que eu vejo nisso daqui? Ela não tem um traçado de paciente epilético. Ela tem um traçado de alteração multifocal. Tá todo mundo bagunçado ao mesmo tempo e ela convulsiona no meio de tudo isso. Então, é diferente da Kira, que era localizado, é diferente da Pipa, que era um traçado de um paciente epilético. Essa daqui não era um paciente epilético e tinha uma lesão multifocal. Lesões, doenças que fazem lesão multifocal no cérebro, por exemplo, tem as encefalites, tá? Encefalite autoimune, encefalite infecciosa, as encefalites que são multifocais. Daí foi coletado o líquor dela. Ela tinha realmente uma alteração em linfócito, né, correspondendo a alterações de doenças, daquelas encefalites imunomediadas, que não se esperava, não é uma coisa que você espera no paciente. SRD, exame neurológico normal, tá tudo bem, só tem a crise convulsiva, mas a gente detectou a priori ali primeiro no eletro. Tá? Então, é um casinho que engana às vezes. Juvelina. Essa é um caso bem interessante, tá? A Juvelina, então, a gente fez em leito, aqui tá o aparelho, fazendo a leitura, ela tá com um disco aqui. Ela estava em infusão contínua de propofol para controlar as crises, e o dela a gente fez o exame seriado. Então, ela ficou 4 dias internada, a gente fez os 4 dias, e sendo que nas últimas horas a gente foi desmamando e acompanhando com o exame. Então, ela ficou mais ou menos umas 6 horas com o eletro, para a gente fazer a leitura, para saber se o paciente pode ou não pode sair, né, dessa infusão. Tá? Então, foi decisória ali também. Tem pacientes que a gente consegue tirar, e tem que a gente olha, opa, tá indo tudo bem, ou pacientes que não. Então, dependendo do paciente, eu faço um no dia, depois no outro, ou no caso dela, a gente fez durante 6 horas seguidas.
Aqui nós temos o exame dela, foi um dos últimos que a gente fez, sem nenhuma sedação, e ela tinha ainda bastante alteração, tanto aqui que a gente fala que é traçado epileptiforme, tá? Aqui nós tínhamos o que a gente chama de reversão de fase, então uma montanha para cima, outra para baixo, em vez de elas estarem coordenadas, todo mundo para cima, não, está uma para cima, outra para baixo. Isso é um sinal bem ruim de lesão cerebral. E várias formações como essa daqui, que é a formação de espículas. Então, é um paciente que a gente não conseguia, a gente estava tentando tirar, a gente se deparava com isso. E era qualquer barulho, qualquer intervenção, qualquer coisa que acontecia ali, a gente já tinha esses traçados que acabavam demonstrando essas alterações. Esse é um dos casos que a gente teve um acompanhamento melhor. Então, a gente viu do começo, lá do começo da doença dela até a gente decidir o que a gente ia fazer com essa paciente. Certo, pessoal? Espero que eu tenha suprido alguma necessidade ali de vocês. Não é um exame de emergência, mas um exame de intensivismo que ajuda bastante, muito. Ele é um divisor de águas, inclusive, para nós que estamos usando para prognóstico dos pacientes, para saber o que vai fazer, o que vai acontecer com esses pacientes. Tem ajudado bastante o pessoal do internamento, tá? Espero que tenham dúvidas. Aqui está alguns contatos para curso, estágio, grupo de estudo da Liga de Neurologia que a gente tem. Então, tem os nossos e-mails, tem a página, tem nosso site e tem a nossa página do YouTube, para vocês acompanharem alguma coisinha ali. Espero não ter falado muito rápido, nossa, acho que falei muito rápido. E que vocês tenham dúvidas também. Cadê? Aqui. Hello? Tem alguém aí? Ué, cadê as pessoas? Oi, doutora Mavi, acho que caiu a internet dela. Então, queria agradecer. Quer esperar ela voltar? A gente pode esperar ela voltar. A gente pode esperar uns minutinhos. Mas acho que eu já vou aproveitando aqui para avisar o pessoal que a lista de presença está no chat. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, doutora. Foi incrível a palestra. Acho que bem aplicada. Mostra bastante, bem a importância aí do eletro, né? Que não é só a ressonância, não é só essas coisas complexas. Aí, a Mavi voltou, vou adicionar ela aqui, só um minutinho. Bom. Oi, boa noite, caiu a internet aqui. Ai, imagina. Então, eu acho que não tem perguntas, pelo que eu vi. Apenas... capaz! Mas, nossa, vai ter um monte de pergunta hoje. Pelo que eu vi, não teve. É que é um assunto um pouquinho mais complicado, né? O pessoal demora um pouquinho mais para processar. Tá bom. Tudo bem, não tem problema. Mas queria agradecer pela presença, pela palestra incrível. É um assunto que eu particularmente gosto bastante. E... Eu também. Tu principalmente. E eu acho que é isso. Acho que... me corrija. Se o pessoal tiver... Não, Mas então, tiveram alguns elogios aqui, pelo que eu vi. Que bom. E acho que é isso. Se o pessoal tiver dúvida, deixei ali o contato no final da apresentação. Aí pode mandar mensagem, também não tem problema, não. Sem problema. É um assunto novo, até realmente processar e entender o que está acontecendo é difícil. E é uma coisa que quase não é falado na faculdade pra gente. Então, quando tem assim... não é falado em lugar nenhum. Então acaba que muitas vezes isso acaba sendo o primeiro contato, né? Sim, aí é uma coisa mais complicada. Mas queria muito agradecer pela presença, pelo tempo. Obrigada palestra incrível. Que bom, que bom. Tá bom, então. É isso, gente. A lista de presença, daqui a pouco ela vai fechar. E temos a nossa próxima palestra final do mês, acho que dia 29. E seria isso. Boa noite a todos. Boa noite, obrigada.